Salve, salve, torcedor! Tô chegando na área com mais um boletim sobre o Vasco nesta quarta-feira e já convido o amigo aí do outro lado a deixar o seu like aí embaixo, compartilhar o vídeo do colega aqui e se puder dar uma força, dar uma moral sendo um membro do canal e manter, claro, esse projeto no ar por muito mais tempo. Bom, nesse vídeo hoje vamos focar no que está sendo feito para reverter a fase negativa do Vasco, as possibilidades em termos de mudanças e também destacar a busca do clube por reforços. Volante e meia são os principais alvos já confirmados e para a posição do camisa 10 o mistério ainda é maior. Muitos nomes especulados e hoje eu corri atrás de um para saber a situação dele junto ao seu staff, o experiente meio argentino Cristian Guanga. Falei com o empresário dele e te conto tudo em detalhes. Portanto, me assista até o final e vamos em frente. Bom, após a coletiva do diretor Paulo Brax, ontem as expectativas são de que na próxima segunda-feira, diante do Flamengo, o Vasco possa responder em campo tudo que está sendo feito nos bastidores para que o time dê a volta por cima no Brasileirão. Brax deixou claro que estão sendo tomadas as devidas providências, não quis revelar quais, mas destacou que a comissão técnica e os jogadores estão sendo diariamente cobrados para que o time possa apresentar uma nova postura daqui para frente, já que é entendimento da direção que o elenco montado, apesar dos erros admitidos, não era para estar nesta posição que hoje se encontra, nessa zona incômoda, né? Para essa partida, o Barbieri terá o retorno do Pedro Raul e fica a dúvida de quais mexidas o treinador fará do meio para frente, os setores de maiores instabilidades dentro do grupo. O próprio Brax ontem na coletiva deu a entender que há sim possibilidade do Vasco alterar a forma de jogar e dar chance a jogadores que tiveram pouca minutagem até então, casos, por exemplo, do Eric Marcos, Orediano, Carabarral, entre outros. Por hora são muitas conjecturas, mas nada está definido, pois até domingo, último dia de treinamento antes do clássico, muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Outra expectativa no sistema defensivo, se o Pumita Rodrigues pode retornar, já que ele foi barrado contra o Fortaleza, né? Sobre a zaga, deve ser mantida a Capasso e Léo, né? E você, como escalaria esse Vasco contra o rival? Deixe a sua opinião aí embaixo do vídeo. Bom, um assunto que está criando muitas expectativas também em relação aos próximos reforços do Vasco. Ontem, na coletiva, o diretor Paulo Brax confirmou que o Vasco tem praticamente fechado uma contratação, né? E eu acredito que seja o Serginho, atacante da Turquia. E está agindo no mercado para que mais um volante e um meia sejam contratados e estejam aptos a partir de 3 de julho, quando abre a janela de transferências. Sobre a falta de um meia de criação no elenco, Paulo Brax revelou que existe um nome na pauta negociando com o Vasco, mas que tal nome não poderia vazar, dando a entender que seria alguém de mais porte. Veja aí o que o diretor falou sobre esses assuntos. E os movimentos já começaram. Óbvio que já começaram. Eu não posso começar movimento daqui a 20, 30 dias. Eu não posso começar movimento dia 3 de julho. É óbvio que os movimentos já começaram. Só que o que eu quero, e aí eu posso dizer sem problema nenhum, é que esses jogadores estejam prontos no dia 3 de julho. Porque a gente precisa. Então, para isso, eu preciso contratar antes. A gente tem, sim, jogador já contratado para a próxima janela. A gente tem quase 2 nomes já fechados para a próxima janela. E eu não vou falar que nomes são esses. E eu não vou confirmar que nomes são esses. Lacuna no elenco, eu posso te falar 2, sem nenhum tipo de problema. Mas eu já falei várias vezes que a gente busca um primeiro volante. E a gente também busca um meia. Essas 2 posições eu confirmo para você. Sem problema nenhum. Foi mirado alto demais na posição de meia desde o início. E não em relação à reposição ao Nenê, tá? Não estou falando do Nenê. Estou falando que a gente precisava, sim, de um jogador com uma qualidade maior ali no meio. E ao mirar alto demais, a gente chegou próximo de 2 ou 3 jogadores e alguns nomes foram vazados, e eu até já confirmei alguns nomes, e a gente não conseguiu fazer. Então é uma lacuna do elenco? É. Nós vamos buscar completar essa lacuna? Vamos e já estamos. E ainda bem que não vazou um nome que a gente está conversando e que não pode vazar, porque se vazar não vem, que seria entregar. Então, eu não vou fazer cortina de fumaça, eu não vou soltar isso em off, eu não vou dizer que a gente vai trazer um camisa 10 de peso, não vou fazer isso porque pode não vir.
Não depende só de mim. Não depende só da minha caneta para trazer. Mas o que eu te garanto é que o esforço, novamente, incansável para trazer essa peça, vai acontecer. Vai acontecer. Apesar que para que esse processo aconteça, é preciso antes ter o aval final da 777, né? A ideia é que tais jogadores cheguem sem custos ao clube, e de preferência com os contratos encerrando no meio do ano. Por conta disso, muitos nomes são especulados não só nos bastidores do clube, como pelos torcedores. E um deles seria o meio argentino de 30 anos, do Al-Shabaab dos Emirados Árabes, o Christian Huanca. Esse aí que encerra sem o seu vínculo por lá no dia 30 de junho. Meia esquerda de bastante força física, tem um bom chute fora da área, chega com frequência na área adversária para marcar gols e tem um número expressivo de gols por se tratar de um meia. Jogador de muito recurso técnico, aliás, né? Inclusive, recentemente se destacou após marcar 2 gols na derrota por 3-2 do seu time contra o Al Nassr, do Cristiano Ronaldo. Hoje eu tive a oportunidade de falar com o empresário dele, o Agustin Lorenzetti. E o Agustin, o agente, admitiu ter recebido uma sondagem do Vasco, embora não tenha negociação em andamento. Veja aí o que ele me respondeu. Sim, de fato, já se comunicaram de forma oficial, mas sem oferta ou abordagem econômica. Apenas para marcar que está o seguindo. Enfim, entre outras palavras, houve aí uma consulta, mas sem discutir valores, no sentido de saber as condições e mostrar que o atleta estaria no radar do clube. Seria um belo nome, sem dúvida, apesar que hoje, pelo menos, o empresário explicou, só tem sondagem. Eu até perguntei se já tinha algum indício de onde o jogador atuaria nos próximos meses, mas ele não quis entrar nesse mérito, pelo menos não recebi o retorno dele nessa questão. E hoje eu também procurei o empresário do Lanzini, né, o meia que também tem contrato se encerrando no West Ham, da Inglaterra, e eu fiz a mesma pergunta a ele sobre uma sondagem do interesse do Vasco, só que esse não me respondeu. Ele leu a minha mensagem, até esse momento, nenhuma resposta sobre o que eu perguntei, mas eu vou ficar em cima. Bom, é isso aí, meus amigos. Fato é que o Vasco está sim se movimentando no mercado, muitos nomes agora vão começar a surgir por aí, né? O clube não vai falar nada, não vai confirmar nomes, então a gente tem que apurar nos bastidores ou através de empresários ou outras fontes. Mas a situação é essa e qualquer fato novo eu volto aqui para comunicar a vocês, beleza? Bom, tô indo nessa, em breve eu tô de volta com mais informações sobre o Vasco. A você, meu muito obrigado, um grande abraço e até lá!